paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. No livro de Atos, que é maravilhoso, que tem muito a ensinar a mim e a você. Não só o livro de Atos, como toda a Bíblia. Só que a gente estamos trabalhando no livro de Atos. Hoje estamos no capítulo 12, do 21 ao 25, onde termina esse capítulo, onde fala da morte de Herodes. Depois vamos falar lá em Daniel, quando o Senhor manda tirar Daniel, que o rei ali representa Daniel, e coloca os homens e sua família para os leões tragar. O tema é: Deus é amor, mas é justiça também. Tem alguém sendo injusto com você? Tem passado por situações, que não gostaria de passar? Pode ter certeza que Deus é justo. Lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente, nem também um inocente por culpado. Então ele é justo. No livro de Jó, lá em Ana, diz que ele tem uma balança no céu que pesa. Continua adorando, continua fazendo tua parte como servo e como serva de Deus. E deixa o injusto com o Senhor, porque ele sabe trabalhar. Amém? Não estou desejando mal a ninguém. Eu só estou falando o que está na Bíblia. Porque muitas vezes você tem passado por situações que você não gostaria de passar. Às vezes é uma provação. E qualquer situação difícil seja para você aprender, ser um pé de palmeira. Vai para um lado, mas não cai. Volta para o outro, mas também não cai. Aquilo que não mata é para nos fortalecer. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se vai ser à tarde, boa tarde. Ou à noite, boa noite. Lembre-se, Deus é amor, mas é justiça também. Atos 12, a partir do 21. E um dia designado, vestido Herodes das vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fazia um discurso. Veja que ele estava sentado no seu reino, no seu tribunal, fazendo um discurso. Afinal de contas, era o presidente da época naquele local. E o povo clamava, voz de Deus e não de homem. Veja que absurdo. O povo clamava, voz de Deus e não de homem. Um homem maligno, um homem que não temia a Deus, mas o povo tem mania de bajular, de exaltar pessoas assim. E o povo dizia, voz de Deus, não de homem. A Bíblia diz que Deus não divide sua honra nem sua glória com ninguém. Tem pessoas que não sabem distinguir um homem de Deus ou mulher de Deus de uma pessoa perversa ou pecador ou pecador. É bom que se lê a Bíblia, é bom que se busque Deus para saber quem é quem. Agora, quem vive em meio de rodinha de escarnecedores, quem vive no meio do pecado, quem vive em todo tipo de situação, com certeza não vai distinguir, não vai ver a diferença. A Bíblia diz lá em Malaquias 3,18, e verás a diferença entre quem serve e quem não serve. Mas, infelizmente, esse povo aqui dizia, voz de Deus e não de homem. Veja que absurdo. Um homem que cometeu atrocidades, que cometia na época. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bicho expirou. Ele não deu glória a Deus, ele era uma pessoa insana, sem limite. O anjo do Senhor feriu e ele ali morreu comido de bicho. Que a Bíblia diz que Deus não divide sua honra nem sua glória com ninguém. A Bíblia diz que Deus é amor, mas é justiça. A Bíblia também fala que os olhos do Senhor são como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus. O Senhor conhece o que está dentro de nós. Não adianta a gente fingir. Eu posso fingir para qualquer pessoa, você também, mas para Deus não. A mulher ela passa 9 meses com o filho e muitas vezes ela não conhece. Mas o Senhor conhece tudo e todos. Até o fio do nosso cabelo está contado. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Deus, sempre a palavra dele na boca dos apóstolos, crescendo e se multiplicando. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Veja que Barnabé e Paulo estavam ali fazendo missões. Herodes foi morto, comido de bicho, e ali foram embora para outro lugar, fazer a vontade de Deus, junto com João Marcos. A Bíblia diz que a palavra de Deus aqui crescia.
Porque quem está com Deus cresce. Quem está com Deus prega o evangelho. Quem está com Deus dá bom testemunho. Aqui em Daniel 6, o 23 e o 24, a gente vai ver mais uma vez justiça do Senhor. O tema é Deus é amor, mas é justiça também. Aqui esses homens por inveja jogaram Daniel na cova dos leões, criaram uma situação difícil para o rei e ali Daniel teve que ser preso. Mas o Senhor não tem um culpado por inocente, mas também não tem um inocente por culpado. Daniel era inocente, mas a Bíblia diz que a inveja apodrece os ossos. E aqueles homens tinham inveja de Daniel, mas eles só estavam cavando sua própria cova, porque a inveja só traz mal para quem tem. Daniel 6, o 23 e o 24. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel. Vou ler do 21 primeiro. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o meu anjo e me achou e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ele, ó rei, não tenho cometido delito algum. Você pode ser invejada. As pessoas podem mentir com seu nome, podem ridicularizar, zombar, caluniar. Mas quem conhece o teu deitar e o teu levantar é o Senhor. Quem sabe o teu caráter é o Senhor. E Deus sabia de Daniel. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque era crer no seu Deus. Veja que dano nenhum aconteceu com Daniel, porque ele creu em Deus. Passou a noite todinha ali, num lugar hostil, cheio de leões famintos, mas não tocaram nele, porque crente tem dono. A Bíblia diz: se for fiel no pouco, te colocarei no muito. Agora precisa ser fiel, ter integridade com o Senhor. E Daniel tinha. Louvado seja Deus. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. Veja que por conta de uns paga toda a família. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmagaram todos os ossos. Não só ele, como toda a família, pagou um alto preço. A gente sabe que Amã preparou uma cova para Mardoqueu. Foi enforcado nela, depois seus 10 filhos morreram também, foram mortos. Suas cabeças ficaram em praça pública. Vamos fazer o melhor. Vamos lutar para ser servo de Deus, porque o que se planta se colhe. E às vezes uma filha, um filho vai pagar por conta da irresponsabilidade, da maldade, da inveja de uma mãe ou de um pai. Isso é muito sério. Vamos buscar Deus com integridade. Vamos buscar Deus com seriedade. Vamos buscar Deus com coração puro, reto diante do Senhor. Porque Davi era segundo o coração de Deus. Mas quando ele pecou, filho matou outro filho, e por aí foi, houve coisas terríveis na família dele. Lá em Mateus, quando Herodes pergunta se querem que solte o rei dos judeus, ou Barrabás, eles permitem Barrabás, ainda diz assim, que a maldição caia sobre nossa próxima geração. Então, com a boca deles, amaldiçoaram os seus próprios familiares. Não vale a pena ter inveja, não vale a pena ter maldade, porque quem você mais ama depois é que paga. Aqui em Salmo 7, verso 15, diz: cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. Isso é muito sério. Não adianta ter inveja, ter maldade, porque o que se faz, se paga. Às vezes a pessoa tem maldade e se acha esperta ou esperta, é um coitado. É um miserável, uma miserável. Porque a cova que está fazendo para o próximo vai cair nela. E quem você mais ama pode cair, porque a dor vai ser maior. Então tenha cuidado. Vamos amar, vamos respeitar, vamos adorar, vamos fugir da aparência do mal. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E maldade, mentira, inveja, calúnia, não leva ninguém a lugar nenhum. Caluniaram Daniel. E a Bíblia diz que Daniel passou a noite todinha, os leões não tocaram nele. Mas eles e seus filhos e suas mulheres, antes de cair no fundo da cova, os leões esmagaram seus ossos. Ganharam o que com isso? A morte.
O que foi que Herodes fez com o povo de Deus? Matou Tiago à espada, fez muita atrocidade, mas foi comido por bicho. Deus é amor, mas é justiça também. Fiquem todos na paz, fiquem com Deus e até amanhã.